Bom dia! Hoje, dia 9 de abril de 2023. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita, ou você que vem buscar estudar alguns princípios básicos e fundamentais da nossa ciência espírita. Não esquecendo, sobretudo, de estudarmos aqui no nosso canal, pequeno canal ABC da Ciência Espírita, mas sobretudo que você possa buscar amparo doutrinário em algum centro espírita e não deixar de ler e estudar as obras de Allan Kardec. Hoje nós vamos fazer um complemento do nosso querido princípio fundamental da forma pensamento e, para tanto, vamos abrir uma página no nosso querido livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, editado pelo seu mentor e amigo espiritual Emmanuel. A lição é 109. Acharemos sempre. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 10. E nos explica Emmanuel. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Maravilhosa lição, meus amigos, meus irmãos. Tem tudo a ver com o que nós estamos estudando sobre a forma pensamento. Uma vez que a nossa alma, ela vai absorver, ela vai se nutrir daquilo do que nós almejamos, do que nós procuramos. E assim, nesse dia maravilhoso, que consagra aí a ressurreição de Jesus Cristo, possamos entender que a sua mensagem rediviva foi para trazer, para reacender uma nova forma de buscar. Um novo olhar acendeu Jesus sobre o farol, sobre nossas mentes, no que buscarmos. Trouxe nosso amado Mestre uma lição preciosa com a sua vida, do que é necessário para sustentar a nossa caminhada, a nossa jornada aqui na Terra. E como diz aqui Emmanuel, existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Querido irmão, seja bem-vindo ao nosso estudo e que você possa, sobretudo, examinar com claridade aquilo que você pede. Pois, como disse Emmanuel, não é uma simples hipótese, é uma lei natural. Estarmos nos alimentando e nos conectados com aquilo que nós procuramos e acharemos. Porque aí estará o nosso coração. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, aí está. Nós iremos fazer um complemento, né, do estudo final de forma pensamento, esse princípio maravilhoso
tão determinante da doutrina espírita, tão fundamental para estabelecermos uma mudança de pensamento, a importância do pensamento, apesar de várias doutrinas trazerem a necessidade da mudança interna, só o Espiritismo localizou a ciência por trás do pensamento, a sua ligação com a matéria, com as doenças. E é por isso que nós vamos ver formar pensamento hoje, bacilos psíquicos e ecologia psicosférica. Lá no livro Missionários da Luz, então, o nosso querido André Luiz, ele nos fala, lá na página 22, uma visão sobre, antecipando, né, a visão sobre os bacilos psíquicos. Diz ele: refucilhar-se no charco das sensações inferiores, a maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Muito bonito essa visão, né, de André Luiz, que André Luiz nos traz. Ou seja, reter as nossas, os nossos pensamentos, né, nas sensações inferiores. E diz ele uma imagem muito forte, mas qual maneira dos suínos? O que significa isso? Que o nosso mergulho no charco, ele compara o nosso mergulho no charco dos prazeres mundanos. E aí é importante a gente frisar isso, que o Espiritismo nada condena do ponto de vista apenas dos excessos. A energia sexual, ela possui um fundamento, é uma criação de Deus. A alimentação é uma necessidade. Ter à mão um pequeno aperitivo não vai modificar a vida de ninguém, vai trazer uma relação social. Mas é justamente a maneira pela qual nós mergulhamos nessas relações é que nos conduz, nos modifica nosso quadro mental, desperdiçando então, como diz aqui André Luiz, toda a nossa energia e nos transformando tristemente nesse quadro dantesco, qual os suínos nos refociliando, ou seja, nos mexendo ali naquele prazer e transformando todas as nossas energias sutis, o nosso manancial de energia sutil, em apenas uma camada espessa de desvario. E essa camada espessa de desvario a qual mergulhamos, dispersando nossas energias sutis, aquelas energias psíquicas sutis que nós falávamos, no terrível mergulho nas sombras que se prolonga para além dessa vida e não termina. E muitos desses cultuam que quando eu tenho que aproveitar agora, porque quando eu morrer não vou ter nada disso. E ao contrário, mergulha profundamente na mesma condição em que se encontrava aqui na Terra. Então, meus irmãos, vamos tirar aqui. Então, vamos ver, então, no livro Missionários da Luz, o caso de três médios, o que ele diz, né, o instrutor de André Luiz Alexandre diz que era, na verdade, candidatos à mediunidade, né,
que passavam por problemas físicos, né, derivados de suas sintonias psíquicas de natureza o quê? Que a gente pode chamar de baixa inferiores, tanto do campo da relação sexual, quanto alimentar, quanto alcoólica. Isso se estende para todas as nossas sintonias de natureza viciosa, né? E foi com isso que André Luiz nos traz, né, a perspectiva importante aqui da Terra do conceito da existência dos chamados bacilos psíquicos, que combatiam as células sadias daqueles médios, né, se alimentando da energia vital dessas células. E aí diz então André Luiz, vamos ler um pouquinho, primeira parte, né? Postaram-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações, ou seja, do aparelho endócrino, né? A epífise, principalmente, na época, né, a glândula pineal ainda era chamada de epífise. A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente, algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me um instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começava a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas, os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André. Não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. E assim, esses mesmos bacilos psíquicos que ora atormentam, ora são produzidos e atraídos também pelo padrão vibratório, pela localização mental do nosso irmão candidato a médium. Trazia ele, portanto, verdadeiros bacilos espirituais, chamados bacilos psíquicos, que combatiam toda a sua expressão sexual. E assim aconteceu também com a irmã, que buscava também um tipo de mediunidade. Aqui diz também Alexandre, na realidade,
permitindo o que? A André Luiz a compreensão daqueles quadros, né? Aqui diz, por exemplo, Alexandre sobre a senhora. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesmo, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Então a gente vê que tanto na viciação do sexo, na viciação da alimentação, na viciação alcoólica, nos vícios de diversa natureza, diversas matizes, o que há uma irradiação psíquica e a atividade mental incessante naquela zona inferior faz com que se atraia outros espíritos que trazem aqueles bacilos psíquicos da mesma forma em que nós também produzimos os bacilos psíquicos, que juntos então vão combater o que? As nossas células sadias, localizada na expressão em que se encontra o nosso pensamento. Se ora é alimentar, então se localizarão no sistema alimentar, sexual, sistema sexual, e assim vai por todos os nossos ambientes em que se localizam o nosso pensamento. E o que vem trazendo então André Luiz? Que a perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas, na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Ou seja, aquela imagem inicial, né? Ao nos lançarmos como suínos, nos chafurdando naquelas energias baixas, inferiores, seja da alimentação, do álcool, quaisquer outras viciações. Pode ser, por exemplo, da fala, daquele popular fofoca que fazemos, da inveja e todo tipo de vício mental. O nosso mergulho nesse plano, ao pervertermos as nossas energias, automaticamente produz os bacilos psíquicos que vão viciar, vão perverter os nossos sistemas chamados inconscientes. Por quê? Porque, na realidade, eles seguem um mecanismo automático e serão atacados, então, por esses bacilos psíquicos. E vem a nossa irmã Joana de Ângeles, no seu livro Após a Tempestade, no capítulo 3, sobre poluição e psicosfera, nos alertar desta forma. Todavia o homem ingere e disparte mais terrível poluição, venenosa com irrefreável graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz. Referimos-nos à poluição mental que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Olha aí, Joana de Ângeles ampliando e construindo, na realidade, o conceito de uma ecologia psicosférica. Ou seja, nós possuímos uma ecologia psicosférica derivada de quê? Do padrão vibratório do nosso pensamento. As ondas em que ele emite e o que ele atrai. E se nós nos comprazemos, né, cultivando aí numa visão
da agricultura, né? Cultivando permanentemente o nosso pensamento nasquelas zonas mais inferiores da manutenção dos nossos seres, porque o nosso corpo está aqui, nossos sistemas todos para manutenção, mas são dotados o que? Das células sadias para a produção do que? Dos nossos benefícios. Então, toda essa atração, ela acaba por poluir o que? A nossa ecologia psicosférica, intoxicando o nosso organismo, como nós já vimos, com o quê? Com os bacilos psíquicos, que vão nos desarticular de dentro, então, para fora, somatizando o quê? As doenças. E aí é, portanto, importante a gente dizer, aqui é uma figurazinha do cérebro formado por vegetais, indicando a importância de nós cultivarmos os nossos pensamentos, a nossa atividade psíquico e espiritual, ela se imantada em práticas mentosexuais, mentoalimentares e mentoviciosas de qualquer natureza, por assim podemos definir atividades mentointoxicadoras, acabamos por quê? Por exaurir a nossa energia psíquica e sutil na nossa existência, localizando seja a nossa atividade intoxicante, mentointoxicante, que vai desestabilizar aquele núcleo endócrino do sistema endócrino em que nós mantemos ao nosso pensamento associado. E é nesse desperdício, então, em que nós nos comprazemos em verdadeiras viciações psíquico-intoxicantes, que são os grandes geradores e atratores dos chamados bacilos psíquicos, enquanto nos preocupamos tão importantemente com a destruição da ecologia da Terra, muitas vezes nos distanciamos da importância e mal conhecemos a existência dessa psicologia, dessa ecologia psicosférica, e que nós tanto destratamos com atividades mentointoxicadoras. E aí, portanto, é que a nossa energia psíquica sutil, saturada dessas partículas inferiores, derivadas então da nossa psicosfera doentia e poluída continuamente por formas de pensamento intoxicantes, que nos alimentam cada vez mais, provoca então o que? O desequilíbrio funcional glandular de todo o corpo, começando pela região em que nos está associada a nossa condição mentopsíquica, o mento intoxicante. E começa então aquela ativação sintomática dessas glândulas a desequilibrar os nossos centros vitais, portanto, que são objeto da fixação mental de baixa sintonia. E assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a gente localizou aqui o princípio, então, da forma pensamento, entendendo que o pensamento, como um atributo do espírito, é passado ou comunicado ao corpo por meio do perispírito. Vimos que o pensamento então se irradia e atrai, transmitindo ao perispírito que ondas de que se nutre, se afiniza e se alimenta, produzindo alterações na nossa ecologia psicosférica, atraindo e produzindo bacilos psíquicos
que irão atuar nas partes dos nossos corpos, nas nossas células, onde se localize a região de interesse da nossa mento-intoxicação. Seja, portanto, sexual, alimentar, rancor, mentira, orgulho, quaisquer tipo de atividade mento-intoxicadora, originando, portanto, todas as doenças e anomalias biopsicofísicas ou simplesmente psicossomáticas. A gente pode dizer que há um largo e maravilhoso estudo do perispírito que não cabe aqui se esgotar mesmo. Que se acaba circunscrevendo, né, a importância na explicação do mecanismo do princípio fundamental da forma pensamento, que na verdade está presente em muitas doutrinas, mas só o Espiritismo lhe revelou o mecanismo científico. Você se nutre, você, como eu, nos nutrimos do que a nossa alma se ocupa. Lembramos da lição inicial, em que Jesus pedagogicamente nos fala: quem procura, acha. Localiza ali a fonte do teu pensamento e acabará por encontrar aquilo que tu desejas tão forte e ardentemente. A paixão é uma atividade criadora. Como nós temos aí figuras apaixonadas pela música, pela ciência, pela poesia, pelo esporte, desbravando modificações e progresso na humanidade. A nossa atividade apaixonada deturpa a nossa condição psíquica, produzindo então dantescos quadros mento-intoxicantes que vão fundar em nosso ser um mecanismo constante de um adoecimento por uma forma mento-psíquica, ou mento-intoxicante. Olha que explicação científica maravilhosa do mecanismo. E a gente pode trazer aqui a importância da família, que Joana de Anjos traz no seu livro Após a Tempestade, sobre filhos ingratos. Ela vem dizer: a família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificante, onde se lapidam caracteres, laboratório superior, onde se caldeiam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideais, transformam mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de mistérios edificantes. É que na família, no ambiente familiar, que nós vamos encontrar então a grande oficina, o grande laboratório da construção de uma ecologia psicosférica salutar, que permite às novas gerações construírem, ampliarem as possibilidades criadoras, tanto do seu ser, quanto através do conjunto de seres nas suas atividades, sejam nas suas atividades laborais, científicas, sociais. É no núcleo familiar em que se há o maior e mais abençoado cultivo de que o nosso pensamento, de que a nossa educação, do que o nosso conhecimento pode se desbrodar, que é o grande cultivo de uma ecologia psicosférica, sadia, refinada por ideais, estruturada por aspirações de progresso, de crescimento e desenvolvimento,
Localiza aí, meu irmão, minha irmã, onde se encontra o diapasão das ondas atratoras do seu seio familiar. Que tipo de imagens, que tipo de construções mentais a sua família está envolvida. E localizar lá aí, em muitos dos casos, doenças provocadas pela deturpação dessa ecologia psicosférica familiar. Então agradeço, meu irmão, minha irmã, por estarmos aqui, por ter me dado a oportunidade de refletir contigo sobre esse importante capítulo da ciência espírita Forma Pensamento, localizando aí a importância do nosso cultivo salutar, como o irmão que cultiva lá no campo, cultivemos também no nosso campo consciencial, com os ingredientes, os nutrientes que vão alimentar a nossa energia psíquica com radiações positivas que possam nos inundar de um manancial do belo, das sutilezas cósmicas do progresso humano, que possa a todos nós restaurar continuamente nossas energias em todos os nossos centros vitais e possamos colocar em marcha a nossa força criadora aqui na Terra. Pois co-criamos com Deus e nosso amado Mestre Jesus as sementes de uma psicosfera terrestre. Muito obrigado. Agradecemos por esse dia maravilhoso em que Jesus transpassou mais uma vez as barreiras do milagroso para trazer a nós a sua boa nova, e que hoje o Espiritismo desfralda os seus mecanismos amorosos do conhecimento do mundo natural e espiritual. Se conosco. Não esqueça, meu irmão, por favor, na medida do possível, curtir e compartilhar esses estudos no nosso pequeno canal ABC da Ciência Espírita.